E se eu te dissesse que existem objetos reais que carregam histórias tão sombrias que até hoje ninguém consegue explicar? Alguns foram ligados a mortes, outros a tragédias, e há aqueles que simplesmente nunca deveriam ter existido. Hoje você vai conhecer os 10 objetos mais amaldiçoados do mundo. Mas cuidado, porque o número 1 é simplesmente perturbador. Bem-vindos ao canal Planeta Terra em Foco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para não perder nenhum vídeo. Caixa de Pandora. Na mitologia grega, após Prometeu roubar o fogo dos deuses, Zeus decidiu punir a humanidade. Ele criou Pandora, a primeira mulher, e deu a ela uma caixa misteriosa, com uma única regra: nunca abrir. Mas a curiosidade falou mais alto. Quando Pandora abriu a caixa, todos os males do mundo foram libertados: doenças, dor, medo e sofrimento. Desesperada, ela tentou fechar, mas já era tarde. No fundo da caixa, restou apenas uma coisa: a esperança. E é por isso que, mesmo em meio ao caos, a humanidade nunca deixa de lutar. O espelho de Bela Lugosi. Alguns objetos parecem guardar mais do que apenas reflexos. Essa é a história do espelho ligado ao ator Bela Lugosi, famoso por interpretar o Conde Drácula. Após sua morte, um antigo espelho que teria pertencido a ele começou a chamar a atenção. Relatos dizem que, ao olhar para o espelho, as pessoas sentiam uma presença estranha, como se não estivessem sozinhas. Alguns afirmavam ver sombras, outros diziam enxergar algo se movendo atrás deles, mesmo quando não havia ninguém. E o mais perturbador, havia quem jurasse ver o rosto de Lugosi aparecendo no reflexo. Coincidência, ou algo ligado ao personagem que ele interpretou por tanto tempo? Até hoje, o espelho é cercado por mistério e medo, porque talvez alguns reflexos mostrem mais do que deveriam. O Anel de Valentino. Alguns objetos parecem carregar uma energia que atravessa gerações, e esse é o caso do anel ligado ao lendário ator Rudolph Valentino. Durante sua vida, Valentino teria adquirido um anel com uma pedra misteriosa, e pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Problemas de saúde, momentos de azar, e uma sensação constante de que algo não estava certo. Após sua morte repentina, o anel passou por diferentes donos. E o mais assustador? Muitos deles também enfrentaram tragédias, doenças e até mortes inesperadas, como se o objeto carregasse uma espécie de maldição. Com o tempo, o anel desapareceu, mas sua história continuou. Coincidência, ou algo realmente amaldiçoado? Talvez a verdade seja uma só: alguns objetos nunca deveriam ser usados. TH e Quiet Boy. Entre os objetos mais amaldiçoados do mundo, existe uma pintura que ficou conhecida por sobreviver ao impossível. Seu nome é The Crying Boy. Nos anos 80, no Reino Unido, uma série de incêndios misteriosos começou a chamar a atenção. Casas eram completamente destruídas pelo fogo, mas havia algo em comum entre elas: a pintura do menino chorando. Mesmo após as chamas consumirem tudo, o quadro era encontrado intacto, sem queimaduras, sem danos, como se o fogo simplesmente não pudesse tocá-lo. Logo, histórias começaram a se espalhar. Diziam que o quadro era amaldiçoado e que trazia tragédia para quem o possuía. Alguns chegaram a jogá-lo fora, outros queimaram ou tentaram se livrar dele de qualquer forma. Mas o medo já estava espalhado. Coincidência, ou algo realmente inexplicável? Até hoje, The Crying Boy é lembrado como uma das pinturas mais assustadoras já criadas. E talvez algumas imagens carreguem mais do que apenas tinta. O carro amaldiçoado de James Dean. Alguns objetos parecem carregar uma energia que nunca deveria ter existido. E um dos casos mais assustadores envolve o ator James Dean. Em 1955, ele dirigia seu carro esportivo, apelidado de Little Bastard,
quando sofreu um acidente fatal. Mas a história não terminou ali. Após o acidente, os destroços do carro começaram a ser reaproveitados. E foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer. Peças do carro foram instaladas em outros veículos. E, pouco tempo depois, esses carros também se envolveram em acidentes. Uma oficina que guardava o que restava do veículo pegou fogo misteriosamente. E até durante exposições, partes do carro caíam sozinhas. Como se não bastasse, o que sobrou do carro simplesmente desapareceu, sem explicação, coincidência, ou uma maldição que nunca foi embora. Até hoje, o Little Boston é lembrado como um dos objetos mais amaldiçoados da história. E talvez, algumas coisas sejam perigosas demais, até depois de destruídas. A cadeira de Thomas Bosby. Alguns objetos carregam histórias, outros carregam algo muito pior. Essa é a história da cadeira de Thomas Bosby. No século XVIII, na Inglaterra, Bosby era conhecido por seu comportamento violento, mas tudo mudou no dia em que ele cometeu um assassinato e foi condenado à morte. Antes de ser executado, ele teria feito uma última declaração, dizendo que qualquer pessoa que se sentasse em sua cadeira morreria. Parecia apenas uma ameaça, até que começou a acontecer. Ao longo dos anos, várias pessoas que se sentaram na cadeira morreram pouco tempo depois. Acidentes, quedas, fatalidades inexplicáveis. O número de casos foi crescendo, e o medo também. Hoje, a cadeira está guardada em um museu, suspensa no ar, longe de qualquer um que tente se sentar. Coincidência, ou uma maldição que atravessou séculos? Talvez seja melhor não testar. O diamante Hope. Alguns objetos são valiosos, outros são perigosos, mas poucos são tão famosos quanto o diamante Hope, considerado um dos diamantes mais raros do mundo. Ele também carrega uma reputação sombria. Diz a lenda que o diamante foi retirado de um templo sagrado, e desde então, traria uma maldição para todos que o possuíssem. Ao longo dos anos, seus donos enfrentaram tragédias, falências, loucura e até mortes misteriosas. Famílias inteiras foram marcadas pelo azar, como se o brilho do diamante escondesse algo muito mais sombrio. Com o tempo, a fama da maldição se espalhou pelo mundo. Hoje, o diamante está exposto em um museu, longe de qualquer dono. Mas a pergunta continua: coincidência ou uma maldição que atravessa séculos? Talvez, nem tudo que brilha deva ser desejado. Robot, a boneca amaldiçoada. Entre os objetos mais assustadores do mundo, existe uma boneca que até hoje causa medo real. Seu nome é Robot the Doll. Tudo começou no início do século XX, quando um garoto chamado Robot Eugene Norton ganhou a boneca de presente. Ele a chamou de Robot e passou a tratá-la como se fosse viva. Mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Móveis se moviam sozinhos, objetos desapareciam, e o garoto dizia que não era ele, era o Robot. Vizinhos afirmavam ver a boneca mudando de posição dentro da casa, e até rindo pela janela. Anos depois, a boneca foi parar em um museu, onde está até hoje. Mas o mais bizarro vem agora. Visitantes que desrespeitam o Robot relatam azar, acidentes e até tragédias. Muitos chegam a enviar cartas pedindo desculpas, implorando para que a maldição pare. Coincidência? Ou algo realmente amaldiçoado? Se for visitar o Robot, talvez seja melhor pedir permissão antes de tirar uma foto, só por segurança. Boneca Annabelle. Entre todos os objetos considerados amaldiçoados, talvez nenhum seja tão conhecido quanto a boneca Annabelle. Diferente do que muitos imaginam, ela não é feita de porcelana, mas sim uma simples boneca de pano. Tudo começou quando uma estudante recebeu o brinquedo de presente. Mas, pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca mudava de posição sozinha, aparecia em lugares diferentes, e até deixava bilhetes misteriosos. Assustadas, elas procuraram ajuda. E foi então que o caso chegou até os investigadores paranormais Ed Warren e Lorraine Warren. Segundo eles,
A boneca não estava possuída, mas sendo manipulada por algo muito mais perigoso, uma entidade. Annabelle foi então colocada em uma caixa de vidro, onde permanece até hoje, trancada e sob vigilância. Mas há um detalhe perturbador. Visitantes que zombam da boneca, ou desrespeitam sua presença, relatam acidentes e acontecimentos inexplicáveis. Coincidência, ou algo realmente sobrenatural? Talvez, algumas coisas devam permanecer trancadas. A caixa de Buki. Alguns objetos não deveriam jamais ser abertos. Essa é a história da caixa de Buki. Segundo a lenda, a caixa contém um Dybbuk, um espírito maligno da tradição judaica. Tudo começou quando a caixa foi comprada em um antigo leilão, e pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes piscando, pesadelos constantes, cheiros inexplicáveis, e uma sensação de que alguém estava sempre por perto. Todos que possuíram a caixa relataram experiências semelhantes, como se algo estivesse preso dentro dela, tentando sair. Assustados, muitos decidiram vendê-la, passando o problema adiante. Mas ninguém conseguia ficar com a caixa por muito tempo, até que ela foi finalmente selada, para impedir que o que está dentro escape novamente. Coincidência, ou algo realmente aprisionado ali? Talvez. Algumas caixas existam por um motivo, e abrir nunca é a melhor escolha. E esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Obrigado e até a próxima.